O texto é esse, Tiago 5, do 16 ao 20. O título é Deus precisa das nossas orações, a nossa conversa de hoje vai ser sobre isso. Tiago diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Eu tenho aqui 2 parágrafos. O primeiro parágrafo é Deus precisa de nós. Essa é a grande pergunta de hoje. Deus precisa de nós, não é? Então, em duas situações. Uma situação que diz respeito às orações e outra situação de respeito ao evangelismo, ao trazer alguém de volta para o caminho certo. Certo? Então, vamos lá. 1 Reis 18:1 é o texto que fala da situação de Elias. Elias era um profeta. Tiago está dizendo que Elias orou, Tiago está dizendo que Elias orou, e por 3 anos não houve chuva. 3 anos, 6 meses, não houve chuva. Ele orou de novo e a chuva veio. Certo? Mas eu queria chamar a atenção de vocês justamente com essa pergunta. Deus precisa da minha oração? Porque se você abre em 1 Reis 18:1, que é o texto que fala sobre o que aconteceu, o contexto histórico do que aconteceu, você vai ver que diz assim, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Veja, Deus se manifesta para o profeta Elias e manda ele ir até Acabe, que era o rei de Israel. Tá certo? Com uma mensagem. Darei chuva sobre a terra. Só que quando a gente compara com Tiago, capítulo 5, olha o texto de Tiago. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Aí a gente olha isso aqui e pensa, puxa, Deus disse a Elias que ia mandar chuva. Mas o texto está dizendo que foi Elias que orou. O texto está dizendo que foi Elias, vocês vão lembrar da oração dele, que ele sobe do monte, né? E ele se curva ali, naquele monte, e ele começa a orar e manda o servo dele olhar para o céu, e o servo dele não vê nada, e depois ele ora de novo, até que chega um momento que ele diz assim, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse, bem, basta, tá certo? Porque a chuva está chegando. E aí a gente pergunta, justamente, se a ideia, a iniciativa, a decisão foi de Deus, porque é Deus quem diz a Elias o que a chuva vai chegar, por que a chuva só veio quando Elias orou? Olha como isso é interessante. Porque eu tenho de um lado um Deus soberano, um Deus que faz o que quer quando quer, um Deus que opera, um Deus que age, ninguém manda em Deus, ninguém determina nada nesse Deus, porque ele é o criador de todas as coisas. É ele quem diz a Elias para dar chuva, que vai mandar a chuva, mas em Tiago está dizendo que a chuva veio a partir do momento que Elias orou. Quer dizer que se Elias não tivesse orado, a chuva não teria vindo. E aí justamente eu coloquei embaixo. Por que é que Deus... A chuva só veio quando Elias orou, se a iniciativa, a decisão, a ideia foi de Deus. Né? Se a vontade foi divina. E eu coloquei embaixo. Porque Deus escolhe trabalhar através de pessoas. Deus escolhe trabalhar através de pessoas. Certo? Olha como isso é muito importante. Olha como a tua oração e a minha oração e a oração da igreja faz a diferença. É como se Deus estivesse para fazer alguma coisa no mundo, mas ele precisa de cooperadores.
impressionante isso. Sabe por quê? Porque é pensar que o Deus eterno se autolimita. Não é? Ele se autolimita. Ele coloca um limite de ação dele e determina que essa ação vai acontecer a partir da ação humana. Quer ver outro exemplo? Vamos lá. Esse outro exemplo é aqui. Eu coloquei, Deus pode trazer o reino à terra? A resposta é sim. Deus pode trazer o seu reino para esse mundo? Sim. Deus pode nos dar o pão diariamente? Sim. Né? Deus pode levantar trabalhadores para a sua obra, para a sua seara? Sim. Mas olha o que é que o texto está dizendo aqui embaixo. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. Veja, ele pode trazer o reino à terra, mas ele nos manda orar para que o reino venha. É como se o reino só viesse a partir da nossa oração. Certo? A questão do pão, na mesma oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas ele pode dar o pão para nós. Ele pode entrar com provisão na nossa vida. Mas ele nos manda orar pedindo pelo pão. Certo? Ele é o Deus que chama pessoas para a sua obra. Ele é o Deus que chama pessoas para a liderança. Mas esse mesmo Deus que chama pessoas para a liderança, tá certo? Em Mateus 9, 38, o Senhor Jesus diz assim, roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tá? Olha que coisa interessante. O Deus que pode trazer o reino, o Deus que pode nos dar a provisão diária, o Deus que pode levantar trabalhadores para a sua obra, esse Deus precisa, é até uma palavra muito pesada dizer que Deus precisa, porque o Deus é soberano, mas esse Deus se limita à nossa oração. Ele quer que o reino venha à terra, mas ele manda a gente dizer, venha o teu reino. Ele manda a gente orar dizendo, venha o teu reino. Quer dizer, vem reinar no coração das pessoas. Ele tem o prazer de nos alimentar, de dar provisão. Mas ele nos manda orar pedindo pelo pão. E ele quer que a obra dele se expanda sobre toda a terra. E vai se expandir através de obreiros, de pessoas que vão trabalhar na sua obra. Mas é ele que diz que roguem ao Senhor da seara para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Olha como é interessante. Eu coloquei um outro exemplo aqui para a gente pensar. O outro exemplo é o seguinte. Você vai ver em Ezequiel 33, 11. A palavra dele diz assim, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Esse é o desejo de Deus. Ele não tem prazer. Ele quer que o perverso, que aquela pessoa possa se converter e possa ter vida. Ele não quer que ninguém morra. Mas veja Ezequiel 22, verso 30 e verso 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei, eu botei de vermelho, a ninguém achei. Como ele não achou ninguém, veja, ele não tem prazer na morte do perverso. Mas o texto está dizendo que como ele não achou nenhuma pessoa que se colocasse no muro, na brecha, o texto está dizendo que ele derramou sobre eles a minha indignação. Quer dizer, a indignação de Deus é a ira. O texto vai mais pesado, dizendo, com fogo do meu furor os consumi. E fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Veja como é interessante isso. Veja como é interessante. Deus não tem prazer que o perverso morra. O prazer de Deus, a gente vai lembrar lá em Pedro, é que todas as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade e serem salvas. Esse é o desejo de Deus, tá certo? Mas esse Deus, por não ter achado ninguém para se colocar na brecha, para tapar o muro entre ele e os perversos, como ele não achou ninguém, como não havia nenhum justo para fazer isso, ninguém que colocasse na brecha, que ele derramou sobre
essas pessoas a sua indignação e o furor da sua ira. Fiz cair sobre a cabeça deles o castigo do seu procedimento. Olha como isso é sério. Agora voltemos ao texto. Olha o que o texto está dizendo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu coloquei várias versões. A Bíblia Viva diz assim: a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Tá? A NTLH diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A de Tá de Preto é NVI. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Ó, amados, deixa eu fechar aqui então. Não é à toa que o diabo, ele não, Lutero uma vez disse, que o diabo não se importa quando a gente está louvando. O diabo não está tão interessado quando a gente está pregando, mas o diabo vai fazer de tudo para impedir que a gente possa orar. Porque ele sabe que a oração, alguém já disse, que a oração é a alavanca que movimenta o braço de Deus. E isso é um paradoxo. Puxa, eu tenho um Deus soberano, que não precisa de mim para nada, mas esse Deus se limita para agir a partir da minha oração. Tá? Existe um autor que diz assim, que Deus nada faz a não ser em resposta em oração. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão percebendo a importância de nós orarmos ao Senhor, e aí essa oração, certo? É uma oração que nós chamamos de oração intercessória. Que diferença faz? Às vezes a gente ora como se a oração não tivesse muito significado, como se fosse para cumprir tabela. Mas esse texto está dizendo que a minha oração, que a oração da igreja pode trazer o reino de Deus para a terra. Que a oração da igreja pode impedir Deus, olha como é que é interessante, pode livrar uma nação, pode livrar um povo. E a gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar de Abraão, que ora por Sodoma e Gomorra, e Deus livra o seu sobrinho Ló. Não é? A Bíblia diz que na hora que Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz assim, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Certo? Ele não diz assim, lembrou-se Deus de Ló, mas ele diz, lembrou-se Deus de Abraão, quer dizer, da oração intercessória que Abraão tinha feito. Então, presta atenção comigo, porque isso é muito importante. Amados, não é à toa que o diabo vai fazer de tudo para que os cultos de oração sejam esvaziados, para que as vigílias não aconteçam. Entendeu? Para que você quase não ore. Tá certo? Por quê? Porque ele sabe que quando você diz, Senhor, vem reinar em ameixas, Deus começa a mexer. Deus começa a agir. Vem reinar em placa, Deus começa a se mover. Deus tem o prazer, mas é impressionante porque todos os textos bíblicos que a gente estuda, certo? Eu podia colocar vários textos, por exemplo, o texto de Daniel. A Bíblia diz que Daniel resolveu orar e passou 21 dias de oração, certo? E aí o anjo vem até Daniel, depois de 21 dias, tá? E o anjo diz assim, desde o primeiro dia em que tu colocaste o teu coração para buscar a Deus, a tua oração foi ouvida e por causa da tua oração foi que eu vim. Tá certo? É por causa da tua oração que Deus me enviou. Então, amados, nós precisamos orar. Nós precisamos orar pela nossa família. Não desista de orar pela sua família. Por quê? Porque Deus quer salvar a sua família. Deus quer operar no seu lar, mas Ele vai fazer isso junto contigo. Tá? Parece ser uma coisa esquisita. O Deus do macro, o Deus de todo o universo, o Deus que é criador de todas as coisas, ele precisar de mim, tá certo? Ele
Na verdade, a ideia não é precisar, mas a ideia, ele quer que eu seja cooperador dele. Ele abre o espaço para que nos planos dele, ele faz os planos dele de tal maneira que você se torne um cooperador nos propósitos de Deus para essa nação, para as nações, para as famílias dessa terra. Olha como isso é sério. Deus coloca você de maneira propositada. Não é que Deus que Deus seja incapaz. Não é que Deus não possa fazer o que Ele quer fazer, não. Mas Ele decidiu colocar cada um de nós, a igreja, Ele decidiu colocar os cristãos dentro dos planos dele, para que esses planos só se concretizassem quando as orações pudessem ser feitas. Então, quando você ora, você se torna parceiro de Deus, cooperador de Deus nos planos que Ele tem para a humanidade. Olha como isso é tremendo. Olha como isso é tremendo. Irmãos, eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado. Os que estão aqui participando dessa noite, eu acho que tem muita gente que é nova, mas tem muita gente que é antiga aqui. Tá certo? Muito da mudança que houve na Rua do Carro, de um tempo para cá, porque eu cheguei na Rua do Carro, nós passávamos 3, 4 anos sem ter batismos. As pessoas não saíam de 20 pessoas. E muita coisa aconteceu quando nós começamos a dobrar os joelhos e passar a noite toda em oração, clamando, em vigília, debruçado diante de Deus, ajoelhado, chorando, pedindo a Deus. Eu acho que Cristiano foi dessa época, não foi, Cristiano? Cadê Cristiano? Eu acho que você pegou essa época ainda. Eu fui, assim, antes do projeto Frei Miguelinho, um ano antes, né? Sim. Então, mas assim, eu acho que você chega depois de Aline, né, da igreja? Isso. Chego em Você chega outubro depois de da... 2001. Você chega depois de Aline. Então, Aline, Manassés, muita gente, a gente dobrava os joelhos, passava a madrugada clamando, ouvindo Deus, tá certo? E aí nós começamos a ver Deus operando. Então, veja, amados, esse texto de hoje não é apenas um texto para eu aprender mais, mas é Deus está me dizendo assim, muda. Então, por exemplo, eu fui para Meixas, está aqui Luciano e Rosildo, eu fui para Meixas e eles têm visto a minha preocupação. Eles têm visto o quanto eu estou inquieto, tá? De ter poucas pessoas, tá certo? E de placa ver a luta, e de Frei Miguelinho, e aqui também. Então, isso me inquieta, isso me angustia, tá certo? Apesar de que eu sei que nós temos orado, Deus está agindo, mas assim, nós precisamos mais orações subirem ao trono da graça e a gente dizer, Senhor, vem reinar em Ameixa, Senhor. Vem libertar aquelas pessoas, vem tirar aquelas pessoas da indiferença, vem tirar aquelas pessoas da incredulidade, vem libertá-las, Senhor, vem trazê-las, vem atrai elas para estarem na tua presença. A gente precisa fazer isso, a gente precisa orar por placa. Eu não tenho dúvidas que Deus tem o poder, mas nós precisamos clamar realmente, sabe? Precisamos clamar realmente. Não aquele culto de oração que muitas vezes a gente vai, em que cada um faz um pedido, e a gente ora pelos pedidos e passa 3 minutinhos, 4, orando por placa, ou 3, 4 minutinhos placa, orando por ameixas, mas algo intenso, sabe? Se colocar na brecha mesmo, em oração intercessória, como Abraão fez. Como Abraão fez, certo? Como Elias fez. O texto é muito claro aqui, não é? Quando diz que Elias foi perseverante. O texto aqui é muito claro. Deixa eu abrir aqui para vocês. Quando ele coloca aqui, eu gosto muito de ver esse texto, quando ele diz assim, a Bíblia diz que Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo e, encurvado sobre a terra, meteu o rosto entre os joelhos, certo?
e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse a Elias, volta. E assim por 7 vezes. Havia uma perseverança, sabe? Aquela certeza de que Deus estava para operar. Então, porque eu estava sabendo que Deus ia operar, eu não vou desistir. Porque às vezes a gente ora, eu tenho dito nos cultos de oração que eu tenho feito, quando começou a pandemia, que às vezes a gente ora, pede oração, e a gente ora, mas não tem certeza se vai receber. Não é? A gente ora sem essa confiança que Deus vai atender. Não é determinar Deus, é diferente. Mas é orar com confiança, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima dele precisa se aproximar de que jeito? De que jeito, irmãos? Com fé. Porque se eu não me aproximar com fé, a Bíblia diz que ele não vai me dar. Não é? Eu preciso entrar com confiança na presença dele. Então, eu queria desafiar vocês aqui. Eu estou com 28 pessoas aqui hoje. 28 pessoas. A nós começarmos um clamor por ameixas. Quando você for dormir, você separa um tempo para dizer, Senhor, abre os olhos daquele povo. Senhor, liberta aquele povo. É uma área difícil. Eu estive lá com Rosildo e Luciano no domingo e já teve mais um escândalo na igreja lá, Assembleia de Deus. Foi Assembleia, não foi, Luciano? Foi Assembleia? Foi sim, pastor. Foi Assembleia. Já teve um escândalo lá e já houve uma divisão. Era uma igreja pequena e já se dividiu a igreja. E a Ameixa está vendo isso. O povo de Ameixa está vendo isso. Mas nós precisamos dizer, Senhor, tem misericórdia daquele povo. Vem reinar ali em Ameixas. Vem reinar em Frei Miguelinho. Eu não posso... Irmãos, oração é rebelião contra o status quo. Eu oro porque eu não concordo com a situação que eu estou vendo. Então, eu olho para Frei Miguelinho e eu não concordo com aquela quantidade pequena de pessoas dentro da igreja. Então, eu quero que a casa do Senhor esteja cheia. Eu quero que as vidas se convertam. Eu quero que as famílias sejam salvas. Então, como eu não concordo com aquele status quo, com aquela situação, então eu vou orar para dizer, Senhor, vem reinar. Eu olho para a placa e eu não concordo com a quantidade de pessoas tão pouca que tem lá. Então, Senhor, age. Eu olho para lá do carro e vejo a quantidade de gente, de tantos jovens que estão aí perdidos sem Jesus. Então, eu vou orar. Essa é a ideia. Você só ora porque você está inconformado com a situação. Né? Então, se você, por exemplo, você está doente e você ora, é porque você não quer ficar doente. E você crê que pode haver uma mudança. Então, você vai orar. Tá? Se eu estou vendo a situação dentro da igreja, se eu estou vendo a situação MCM, a Sociedade de Homens, se eu estou vendo a situação, grupo de louvor, se eu estou vendo a situação com a cidade, e eu não estou satisfeito com aquilo, e eu creio que Deus pode mudar, então o que é a minha posição? Eu vou clamar a Deus. Eu vou orar a Deus. Porque agora você está vendo que Deus vai agir a partir da tua oração. E precisa ser uma oração expectante. O que é uma oração expectante? Presta atenção, não é uma pregação expectorante, que a ideia da pessoa estar com tosse e tem que botar a secreção para fora. Expectante é você crer que mudanças acontecerão. Você crer que Deus vai agir a partir do momento que você se sintoniza com Ele, sincroniza com Ele, e a partir daí as coisas começam a acontecer. Entende? Quer dizer, nós precisamos fazer isso. Então, precisa mais orações reunidas lá em Frei Miguelinho. Precisa. É triste ver que muitas vezes o culto de oração lá é tão pouca gente. Não é? Precisa de oração lá em Frei Miguelinho, lá em Placa. Precisa. É triste ver que muitas vezes o pessoal olha para a culto de oração e não vou. É culto de oração hoje, não vou. Quer dizer, ele não percebe que a oração é justamente o se colocar com Deus para trazer mudanças para o lugar que você está vivendo, para aquela situação que você está vendo. Então, Deus quer operar, amados, mas Deus vai operar conosco. Nós estamos juntos nesse propósito. Sabe? Essa é a ideia. Esse é o pensamento. Então eu me lembro que quando nós fomos fazer um projeto Frei Miguelinho, os que estão aqui, que fizeram um projeto comigo lá, a gente fez junto, nós saímos um dia
e fomos, depois de muita oração, nós passamos quase uma semana sem sairmos para as ruas, e nós resolvemos, Rosida não tinha chegado ainda, nem convertida era ainda, e nós resolvemos passar esses dias de oração, e sabe, orando sempre em duplas, tá aquela quantidade de pessoas. E depois nós passamos um momento de oração e saímos pelas ruas orando silenciosamente, aquele grupo saindo pelas ruas de Frei Miguelinho. E depois nós fomos até onde está lá a imagem da Santa, né? Aquela imagem lá da padroeira. Nós chegamos lá em cima, nos damos as mãos, hoje está fechado, mas naquela época era aberto. Nos damos as mãos e oramos, e determinamos que não íamos sair dali enquanto Deus não liberasse. E nós oramos. E os irmãos acreditam que daqui a pouco nós começamos a sentir o peso indo embora. Nós começamos a sentir a leveza de Deus. E o Senhor dizendo, olha, eu vi vocês. As potestades vão cair. E eu vou operar aqui. Tá certo? E daquilo ali se transformou, sabe o quê? Em louvor. E ali ao redor daquilo ali, orando para Deus destruir as potestades e orando pela cidade que estava ali embaixo, nós começamos a cantar. Porque a gente agora não tinha mais o peso. Começamos a cantar e voltamos pelas ruas cantando. E aí a Rosilda que está aqui pode testemunhar isso. Nós não tínhamos um culto que não tivéssemos cheio de gente. Não é assim, Rosilda? Um culto. Era lotado. Uma vez lá conosco, o padre mudou o itinerário da procissão, porque a gente estava dando tanta gente que ele mudou o itinerário da procissão para arrastar o povo. Mas não teve jeito, o pessoal estava lá assistindo. Entendeu? Então, assim, nós precisamos. O grande problema é que a gente se acomoda e a gente começa a dizer, isso é assim mesmo. Entendeu, Vânia? A gente começa a dizer assim, isso é assim mesmo, não tem o que fazer, esse povo é duro, é incrédulo, e eu não busco, e vou ficando quieto. Mas então, Deus quer que os seus propósitos se cumpram. E aí, Misso está aqui ouvindo também, Misso, a mesma coisa com a juventude. Tanto a juventude de casa, os nossos, para que haja um avivamento, como a juventude fora, para que haja salvação. Tá? Deus está dizendo assim, olha, eu tenho planos, mas eu não vou trabalhar só, eu trabalho com vocês. Eu trabalho com vocês. E vocês precisam dobrar joelhos, pedir a mim para que venha o reino sobre esses jovens, e eu vou estar respondendo de acordo com as orações de vocês. Olha como isso é sério. Irmãos, presta atenção. Se você estudar os grandes avivamentos que houveram na Inglaterra, você vai descobrir uma verdade. Todos eles foram precedidos de uma oração constante e de uma oração perseverante. Todos eles. Se você for olhar, teve avivamentos na Inglaterra, que bares foram fechados, que as pessoas, na época de Jonathan Edwards, ele pregou uma mensagem que as pessoas se seguravam nas colunas da igreja com medo de ir para o inferno. Na mensagem que ele pregou sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. O temor de Deus foi tão forte sobre aquele povo que estava ali, que as pessoas se agarravam chorando com medo de ir para o inferno querendo se converter. Então, o Nanda que está aqui, eu não sei mais que está aqui do grupo de louvor, olha como é importante a gente chegar mais cedo no culto. Olha como é mais importante. E não apenas fazer uma oração rapidinha, vamos começar o culto, não. Mas entrarmos na presença de Deus, por quê? Porque nós queremos que o reino de Deus venha para essa terra. Vocês entendem isso? Então, olha como isso é importante. Então, isso que está aqui, nós precisamos, isso, se não toda a juventude nisso, mas pensar, por exemplo, a liderança ter um momento para buscar a Deus, dobrar os joelhos e dizer assim, vamos clamar, vamos chorar aqui diante de Deus, vamos nos debruçar diante do Senhor e vamos, Senhor, age, Senhor. Entendeu? Frei Miguelinho precisa disso. Placa precisa disso. Entendeu? Dobrarmos os joelhos.
E eu queria desafiar vocês aqui, porque dá para cada um de nós fazermos em casa, marcarmos um horário, né? Marcarmos um horário de 10, 11 da noite, e a gente, todo mundo clamando a Deus por placa, todo mundo clamando a Deus para o Frei Miguelinho, todo mundo clamando a Deus pelo outro carro. Entenderam? Então, eu não sei se alguém quer comentar sobre isso, porque eu vou entrar para o próximo assunto. Alguém quer falar sobre isso? Pastor, Não. Misso, diga aí, Misso. assim, eu tava esses dias, eu estava lendo, falando sobre oração, e o senhor falando agora, eu me lembro aqui em Atos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 19, que fala sobre a prisão de Pedro, Sim, sim. em que existia uma igreja orando insensatamente. Pedro estava preso, humanamente falando, não tinha como libertar Pedro, mas existia uma igreja do lado da prisão, fora da prisão, orando pela vida de Pedro. E Deus enviou um anjo em meio àquela situação toda, e Pedro ele foi libertado. Justamente falando aqui humanamente mesmo, veja que situação. Ele estava numa cela, existiam uns soldados, as sentinelas, e não tinha como Pedro se libertar. Mas existia uma igreja orando pela vida de Pedro e aconteceu um milagre. Deus libertou Pedro. Significa que realmente a oração do justo grande faz os seus efeitos, né? E quando a gente ora e a gente acredita na oração, acredita em Deus e as coisas acontecem. É verdade, é verdade, é verdade. A gente precisa fazer isso. Há uma outra coisa que Deus... Deixa eu colocar aqui para vocês. Sobre os propósitos divinos. Qual é a grande lição? Nós cooperamos com Deus para que seus propósitos se estabeleçam no mundo. Como? Pela oração. Mas também nós cooperamos com Deus para que seus propósitos se estabeleçam no mundo pelo evangelismo. Tiago vai dizer, irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado ou errante, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Olha como é interessante. Tá? A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem. Mas veja, mais uma vez Deus me chama para fazer parte dos propósitos dele, trazendo as pessoas de volta para o Evangelho. E aqui eu coloquei, veja que o retorno dessas pessoas representa a salvação da alma delas. Está implícito que nosso autor, que é Tiago, considera o seu desvio como evidência de que não eram salvas, apesar de estarem entre os irmãos. É nesse sentido que Tiago se refere a algum desviado de entre os irmãos. Irmãos, nesse caso, é o termo normalmente usado para descrever os que confessavam Cristo, mas que não tinha genuidade, não tinham feito isso de maneira verdadeira. Tá? E aí Tiago está dizendo que a pessoa que leva alguém que está no caminho errado, numa vida errante, e aí essa pessoa traz a ideia de converter, que é levá-la a mudar de conduta, a dar uma meia volta no que ela está fazendo, e se voltar de novo, a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, olha como é importante, você que está me ouvindo, o nosso propósito que Deus quer para a gente, que a gente possa orar para que os seus planos se cumpram nessa terra, mas que a gente possa também levar as pessoas de maneira ativa a pegar essas pessoas que estão desviadas, essas pessoas que estão no caminho errante, houve um desvio moral, ou estão enfraquecidas, tá certo? Trazê-la de volta
para que a alma dela seja salva e uma multidão de pecados seja coberto. Olha como é importante o papel que cada um de nós temos nisso, né? O papel que cada um de nós temos nisso.